Boa tarde a todos. Estamos aqui tentando finalizar o módulo de estudo que fomos recomendados a fazer. Nesse momento vamos estudar centros de força. No vídeo anterior eu havia comentado sobre utilizar a palavra centros de força e não chakras, ou centros vitais, como uma outra possibilidade também. Esses dois primeiros termos são muito utilizados na obra de Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz. O termo chakra, apesar de existir uma relação histórica nos indianos que colocam esse nome, esse nome designa basicamente a forma, Chakra significa roda. Realmente, para as pessoas que têm uma vidência e para os espíritos, os chakras são vistos como estruturas circulares de energia, como se fossem funis de energia. Entretanto, me parece que seria mais interessante utilizarmos centros de força, porque há uma relação com a função deles, em que eles são áreas centrais no equilíbrio das forças do perispírito. É importante entender que os centros de força são estruturas do perispírito. Quando a gente observa aqui, entre a Terra e o céu, é dito essas informações. O nosso corpo de matéria rarefeita, perispírito, está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos. Então vejamos, definindo, centros de força são centros do perispírito. Existem 7 centros de força considerados principais, mas existem maior número de centros de força. Eles se conjugam nas ramificações dos plexos, mostrando a ideia do centro de força do perispírito relacionar uma estrutura orgânica que são os plexos nervosos. E continua. E que, vibrando em sintonia um com os outros, então a gente vê essa ideia da sintonia entre os centros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. Então, essa ideia de que a energia em fluxo, a ideia do campo, o campo significa uma área, não significa um local específico, Então, o campo eletromagnético é um conjunto de energia, ele apresenta diferenças de sintonia, de vibração em cada um dos seus pontos. O campo eletromagnético, ele é também uma estrutura resultante do perispírito. Então, a gente queria falar o seguinte. Primeiro, o termo chakras se refere à questão do aspecto de roda. Mas é a roda como se fosse um funil, em que a energia gira em sentido horário. Essa energia se afunila, indo de um ponto mais material para um ponto menos material. Os centros de força estão ligados uns aos outros, isso é muito importante. A ideia do que um indivíduo está ligado ao outro, a ideia de que nós estamos ligados à natureza, que nós estamos ligados existe uma vida no plano tangível e intangível, nós estamos ligados, e existe uma hierarquia. Então essa ideia da ligação é muito importante, da hierarquia. Hierarquia significa cada um vai preponderando sobre o outro. A hierarquia, isso significa que quando o espírito está equilibrado, o centro coronário está comandando as outras funções. A gente vai ver um pouquinho à frente, E outra coisa, ele transfere energia uns para os outros.
E às vezes um está tão deficitário que rouba a energia dos outros. Isso tem consequências no funcionamento do organismo como um todo. Ele apresenta cores e vibrações, na verdade vibrações e cores significa a mesma coisa, indo das vibrações mais altas, que é a vibração do centro coronário, que é a cor violeta, até as cores que têm comprimentos de ondas menores, comprimentos de ondas maiores, em que há uma vibração, uma frequência menor, que são as cores vermelha, né, que seria o centro genésico. Então o genésico seria o de menor vibração e o coronário de maior vibração. Dentro dessa ideia, nós temos aqui essa que a gente já havia comentado anteriormente. Essa figura é muito ilustrativa, porque o perispírito não é uma estrutura com limites bem definidos. O limite dele é amplo. Vocês observam, o campo vital e o campo mental são partes do perispírito. Existe o corpo físico e o espírito. O resto, tudo entre um e o outro, é perispírito. E a gente já comentou, o pensamento é uma secreção desse campo mental, quer dizer, é matéria, ele é o mais próximo do espírito e ele que comanda as forças do campo vital. Portanto, há aqui uma interação entre as próprias estruturas do perispírito. Quando a gente observa também essa outra observação, o duplo etérico está nesse campo vital. Então aquela questão, o duplo etérico é aquilo, é o duplo, tem a estrutura física e logo a seguir uma estrutura etérica, que está o mais próximo da parte física. Ali está começando os centros de força. Esses centros de força vão se interiorizar até as estruturas profundas do perispírito, certo? Aqui os centros de força, o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e básico ou genésico. É interessante a gente entender, mas na frente nós vamos ver, que a todo centro corresponde a todo centro de força que a gente está vendo na frente corresponde um oposto atrás. Então, quando eu, por exemplo, dou um passe perpendicular, em que eu passo a mão na frente do corpo e uma outra mão atrás do corpo, eu estou, vamos dizer, energizando centros de força que são opostos, mas que na verdade são complementares. O formato é que a gente havia falado, é como se fosse um funil. A gente imaginaria esse funil, essa parte maior como sendo a superfície e a parte mais fininha como sendo a profundidade do perispírito. Entretanto, hoje a gente sabe que esse funil não é tão assim um funil de café, né? É um funil no sentido de maior amplitude, maior abertura energética da sua parte superior. Tá? E a gente observa também que os centros vitais ou centros de força correspondem a estruturas neurais e correspondem a estruturas endócrinas. E a gente observa que o centro, principalmente no laríngeo, o centro laríngeo relacionando ao plexo cervical, o centro cardíaco relacionando ao plexo cardíaco, o esplênico, em que a gente tem uma relação com o plexo solear e o plexo esplênico, o gástrico com o plexo solear, que são nervos que estão envolvendo o estômago, a cabeça do pâncreas, os intestinos, e o genésico relacionando aos plexos relacionados aos nervos pudendos, que são nervos da parte pélvica inferior, e por sua vez relacionado a glândulas também, que a gente vai falar aqui na frente. Então observamos, o centro coronário, por sua importância fundamental na sustentação do equilíbrio do perispírito, é o primeiro. É aquela questão da hierarquia, né? A hierarquia, a gente pode entendê-la dessa questão de que
num espírito que haja atingido o seu desenvolvimento pleno, o centro coronário ele sustenta e mantém o equilíbrio do perispírito. Ele tem uma alta potência de radiação, ele, na verdade, ele é o único que está voltado para cima, né? Então ele está ligado para a mente, a consciência. Ele tem uma cor violeta, né? Tem uma questão até dita, a questão dos santos, né? Com coroas, como se aquilo representasse uma ligação desse centro coronário com as energias superiores. Recebe energia do plano superior, energia solar, é o centro da sabedoria, gerencia os demais centros. E aí vem a ideia de sabedoria, né? Sabedoria no sentido de elevação espiritual. Talvez a gente pudesse, o primeiro passo da sabedoria é saber até onde eu posso fazer e fazer apenas o que eu posso, que está ao meu alcance, o que é da minha alçada, né? Porque se a gente passa dessa alçada, a gente está querendo ser Deus, né? Ele está ligado à glândula pineal e tem uma relação com o diencéfalo. O diencéfalo é uma parte central no cérebro que é dividida nessas 4 partes ali que a gente falou, que é o tálamo, epitálamo, hipotálamo e subtálamo. E aqui, o que é negativo? Negativo é tudo que quando está acontecendo está alterando ou atrapalhando o funcionamento do centro coronário. Então a gente vê excesso de preocupação, sono ruim, insônia, o egoísmo, ideias de ódio, mágoa, vingança, rancor, vitimismo e negativismo. Todas essas pessoas que estão nessas vibrações, ou apresentando insônia, sono ruim, invariavelmente há um desequilíbrio nesse centro, né? Positivo. Então, o equilíbrio das emoções, o repouso, a oração, o altruísmo e o otimismo promovem esse reequilíbrio, né? Não adianta a gente não falar assim, não seja egoísta. O que tem que fazer é a ação oposta, que é a fraternidade e o altruísmo, né? Não fique com raiva, equilibre as emoções, né? A gente pensar no ponto positivo, em estimular a força positiva e não ficar focado no negativo, tá? A pineal, como está vendo, é uma glândula que recebe o nome na obra de André Luiz de epífise também, né? Epífise, epi significa acima, né? Acima, em cima de, por exemplo, epitáfio, que está, táfio significa túmulo, epitáfio é aquilo que está acima do túmulo. Nesse caso aqui, epífise é acima de, né? Epífise hoje a gente usa mais para placa de crescimento dos ossos, epífise óssea. Esse termo era utilizado anteriormente, é utilizado na obra do André Luiz. Então significa em cima e fise significa natureza. Então em cima da natureza ou acima da natureza ou algo além, né? Além da própria natureza, tá? Veja que ela localiza bem central no cérebro. A gente tem aqui o hormônio que ela produz, chama-se melatonina. Ele é produzido, observe que existe uma lâmpada acesa e apagada, né? Na verdade uma vela. Então a luz inibe a produção da melatonina e o escuro estimula a produção da melatonina. Essa produção é feita com estímulo, observa aí, no lucro supraquiasmático. Esse estímulo desce ao gânglio cervical superior para só depois voltar lá na pineal para ser estimulada a produção ou inibida a produção de melatonina. Quando a gente observa aqui, tem alguns dados aqui sobre as funções, né? Então ela tem ação sobre os hormônios anabólicos. Anabólicos significa aqueles que armazenam energia, né? Melhora a resposta imune, tem uma ação antioxidante, e isso seria a questão, está do lado oposto, a questão de retardar o envelhecimento, essa ação de preservar o organismo dos fenômenos oxidantes, reorganizar o ciclo do sono e o efeito neuroprotetor. Porque realmente a melatonina e sono, quando você dorme bem, você tira aquela inibição e aumenta a produção da melatonina. Em outras palavras, a melatonina está presente no sono bom. Quem tem sono bom, você já viu? Quem dorme bem, quem dorme bem quer dormir cada vez mais, quer dormir bem. Então, sono bom traz sono bom, né? E tem um efeito neuroprotetor, tá?
Aqui a gente observa uma outra figura, novamente a mesma via de produção, a luz entrando pelo olho no núcleo supraquiasmático e o núcleo paraventricular, desce até pela medula, faz uma sinapse na medula embaixo, no gânglio cervical superior, e volta para estimular a produção da melatonina. Observamos aqui uma outra figura, em que essa figura é uma figura vista o tronco cerebral por trás, em que nós vemos várias estruturas. Acho que fica difícil a gente detalhar a função dessas estruturas, né? São estruturas, o tronco cerebral, na verdade, só para ter uma noção, tem os núcleos dos nervos que vão inervar a face, principalmente, né? Então, ele vai ter o núcleo que inerva relacionado com a audição, relacionado com a visão, relacionado com o olfato, relacionado com o movimento da língua, relacionado com o movimento do tubo digestivo, relacionado com o movimento dos olhos. Então, observa que todas essas estruturas são estruturas que inervam intermediários, digamos assim, do nosso contato com o meio externo e com os outros, certo? Aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre a pineal, né? Tem 0,5 gramas, 500 miligramas. A produção, a melatonina, que é a substância principal dela, vem da transformação da serotonina. Localiza-se no epitálamo, é sobre o tálamo, né? Epi a gente já falou que é sobre, no tecto do mesencéfalo, posterior ao terceiro ventrículo. É o único órgão que possui parte dos 3 folhetos embrionários. Quando o bebezinho, quando a célula embrionária une masculino e feminino, eles, depois de um tempinho, eles se diferenciam em 3 folhetos. E cada folheto vai determinar diferentes órgãos. Mas a pineal, ela tem essa característica de ter componentes dos 3 folhetos, do ectodermo, mesodermo e endodermo. Em termos de vascularização, altamente vascularizada, só o rim tem mais vasos do que ela. E todos esses hormônios aqui a gente encontra na estrutura da pineal. Lá, a estrutura aqui, ó, tálamo. O tálamo a gente fala que é a secretária do cérebro. Em outras palavras, as informações, como a gente falou, sensoriais, passam por ali para serem, vamos dizer, a secretária é aquela que recebe a informação e repassa para o chefe. O chefe seria, nessa ideia material, o córtex, né? Então ela intermedia. Existe o hipotálamo, o epitálamo, onde está a pineal, e o subtálamo. São partes, divisões, claro, de um órgão cheio de neurônios, cheio de conexões, que assim, tem muita importância nessa intermediação, nessa mediação dos estímulos que chegam ao cérebro. A melatonina, que é a substância produzida, ela tem um pico de 2 a 6 horas da manhã. A mulher tem um pouquinho mais, a atividade física aumenta, diminui com a idade, aumenta no jejum e na meditação, né? Age na imunomodulação, quer dizer, a imunidade, né? Melhora a imunidade. Calcificações não são sinal de degeneração. E ela apresenta cristais, chamados cristais diamagnéticos. Diamagnéticos porque são sensíveis a campos magnéticos, né? Observe, os ciclos, por exemplo, da mulher. O ciclo menstrual de 28 dias está relacionado com o ciclo lunar. Quando a gente fazia plantão e estava a lua cheia, sabia que ia nascer muito menino. Por quê? Esses cristais da pineal captam essa energia que a gente não vê e mobilizam estruturas por via conexão neural, estruturas da hipófise, e essa desencadeia início de trabalho de parto, ciclo menstrual, uma série de coisas que ocorrem como mediação desse contato magnético. Não tem a barreira hematoencefálica. O que eu quero dizer? As outras partes do cérebro, existe uma barreira entre o sangue e o cérebro. Aqui não. O hormônio é produzido e cai direto na circulação. Então é tipo
produziu, agiu. Ele capta o iodo, né, só menor que a tireoide, então ele é altamente permeável. É uma glândula pineal, ela é altamente permeável. Tá? A gente observa aqui uma imagem da pineal calcificada. Tem essas outras calcificações, uma de um lado e outra de outro, são dos plexos coroides, mas a pineal bem no centro. Né? E observa que essas bolinhas, não escuras, mas essas duas bolinhas ao lado da pineal são as estruturas do tálamo. Isso é um cérebro, tá? Uma tomografia mostrando essas estruturas. E aqui observa os cristais, né? Os cristais na parte inferior à direita, um tamanho maior, e foi aumentando até chegar a 1 micrômetro, que é essa estrutura propriamente do cristal. Para todo hormônio, para agir, e eu estou falando aqui da melatonina, age em receptores. E a gente falaria ali dos tipos de receptor. Receptor da melatonina tipo 1, A, B, C e tipo 2. Estão localizados aonde? Em um monte de lugar. Cérebro, córtex cerebral, né? No cerebelo, no tálamo, na retina. Em cada local tem uma ação diferente. Tem uma ação inibitória no cérebro, na tireoide, no timo e no eixo hipotálamo-hipófise. Tem uma ação inibitória nas gônadas. Tem uma ação inibitória no córtex da adrenal. No pâncreas, ele aumenta a glicose, lembra que eu falei que ele atua nos anabolizantes, né? E reduz a insulinemia. Então, ele cria mais energia, né? E atua nos receptores de linfócitos. A noradrenalina e o estresse reduz a produção de melatonina. Né? Então, no estresse, a gente tem uma redução. E esses Zeitbrechen são fatores, essa é uma palavra alemã que indica fatores externos. O que está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: as aves usam como navegação informações externas. Por exemplo, a temperatura, o campo magnético da Terra. Então, tem animais, as baleias, elas têm essa percepção desses Zeitbrechen, que são fatores externos que impressionam através de estruturas cerebrais. Tudo indica que a pineal seja uma dessas estruturas. Né? E também recebe informações do plano superior, chegando, né, pela pineal, passando pela secretária do tálamo, que seria, né, e distribuindo ao restante do organismo. A gente está ilustrando aqui, não é o lugar da pineal, é só uma espinha mostrando os efeitos dele na pele, em todos os locais. Todos os órgãos têm estruturas que recebem influência da melatonina, aqui no linfócito também. Vamos passar para o outro centro, centro cerebral ou frontal, faltou um F aí. É contíguo, aquela ideia de um estar junto com o outro, ao centro coronário, e que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato, é a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral, frontal, né, que possuímos comandos sobre os núcleos endócrinos referentes aos poderes psíquicos. Tá? Isso são dados retirados da obra de André Luiz. A gente observa aqui, então, o centro frontal estaria na altura, o coronário acima da cabeça, o frontal na região entre os olhos, e que teria uma ligação direta com a hipófise, que tem a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise produz alguns hormônios e a neuro outros hormônios. Eu vou passar aqui na frente e a gente vai ver. Então, aqui em vermelhinho, a adenohipófise produz prolactina, prolactina atua na glândula mamária e produção de leite. Produz hormônios gonadotróficos, como o nome diz, tróficos. Tróficos é que dá força, né, a glândulas, testículo e ovário. Tireotróficos, que estimulam a tireoide, né? Adrenocorticotróficos, que estimulam a suprarrenal. Somatotróficos, que estimulam o crescimento, o hormônio do crescimento.
E os neuro, na parte amarelinha, a ocitocina, que também vai atuar na glândula mamária, mas na expulsão do leite e não na produção. Lá embaixo a prolactina é produção e a ocitocina é a expulsão. E o hormônio antidiurético, que é um hormônio que atua inibindo poupando, vamos dizer assim, segurando os íons e segurando a água. Pessoa que não tem, por exemplo, um tumor, tem que tirar essa parte, ela desidrata. Então ela tem que tomar o hormônio antidiurético, certo? A ocitocina também atua no útero e a gente vê isso muito bem no trabalho de parto. O centro frontal é o centro da intuição, a glândula hipófise, a cor é o roxo, que seria uma cor entre o azul e o violeta, né? Ele se relaciona com a visão, com a audição, a gustação, o olfato e a relação com o meio, né? Então todas essas, com o que eu vejo, que eu ouço, agora vocês estão vendo e ouvindo, degusto pelos cheiros que eu sinto, eu relaciono com o meio. Ele também relaciona essa exteriorização, jogar para fora o ectoplasma, né? A hipnose, a vidência e a audiência. Ele é influenciado pelas leituras, imagens e conversas, né? É nessa região centro-frontal, né? O centro laríngeo preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Isso está escrito entre a Terra e o Céu, página 126. E a gente observa, né? Como ele falou ali, há uma relação com o timo, com a tireoide e com a paratireoide. Há uma certa confusão. Outros livros falam que o timo estaria relacionado, seria a glândula endócrina relacionada ao centro cardíaco. Na obra de André Luiz fala que é relacionado ao centro laríngeo. Como as coisas não são fixas, a gente considera, as coisas não são estáticas e interdependentes, vamos considerar o que está escrito aqui, mas com essa observação. Tá? O centro laríngeo também é um centro de alta frequência. Se a gente fosse separar os centros de alta frequência, seria o laríngeo, o frontal e o coronário. O cardíaco ele é intermediário e os de baixa frequência, o gástrico, o esplênico e o genésico. Relaciona com a garganta, com a criatividade, com a cor azul. Ele está alterado no monoideísmo. Ele está relacionado à respiração, à digestão inicial e à fonação. A pressão arterial, né? A exteriorização de ectoplasma também, o sopro magnético, a tireoide e a paratireoide. Observem que essa questão do coronavírus, né, é um vírus que tem um tropismo pela garganta e pela respiração. Observa que talvez o equilíbrio dele, a gente tenha um período de criatividade, né? Eles parece, ao que tudo indica, que ele veio para a gente criar algo novo, né? Pontos negativos: falar mal, vícios, ideias repetidas e confronto. Então vejamos novamente, né? Nós estamos aí na luta contra o vírus, né? Falar mal dele, será que é bom? Confronto, será que é bom? Né? Será que nós estamos resolvendo isso aí realmente da melhor forma? Né? Pontos positivos, bons conselhos e diálogo. Né? Bom, fica aí, isso aí é uma dedução. Né? Paratireoide. A paratireoide é uma glândula, são 4 glândulas que se localizam atrás da tireoide, com pontinhos ali, e produzem um hormônio chamado PTH, hormônio da paratireoide. Ele aumenta o cálcio no sangue, né? Então ele aumenta a absorção, ele atua no mecanismo de aumento da vitamina D, junto com a vitamina D, na absorção do cálcio do intestino, também reabsorção do cálcio renal e também tira cálcio do osso, tá? A tireoide produz, além dos hormônios tireoidianos, T3, T4, existe uma outra célula na tireoide que produz calcitonina, que também entra no metabolismo do cálcio. Tá? São as células C da tireoide. Então, ela está relacionada a um plexo nervoso. Aqui é só para ilustrar o plexo. Então, é aquela questão perispírito,
estrutura do perispírito relacionada ao plexo nervoso, relacionado a uma glândula, e isso vai refletir no restante do organismo físico. Veja que há um entremeio, né, entre uma forma do perispírito agir e também de ser afetado, né? O caminho é como a gente vê o nervo, ele passa o estímulo para cima e para baixo, né? Novamente os plexos, a gente observa o plexo no pescoço e do lado direito figuras mostrando o plexo cervical, o plexo braquial, o plexo lombar e os plexos sacral. Cardíaco. Sustenta os serviços da emoção e de equilíbrio geral. É a frequência mediana, está relacionada ao sentimento, é a cor verde. A glândula, como eu falei aqui, ele fala que é o timo. No outro, no livro de André Luiz, fala que o centro laríngeo está relacionado ao timo. Vou deixar essas duas informações, não consigo fechar ou tirar, está tudo interligado. Diferenciação de linfócitos T, local sobre o coração, né? Mas a gente vê nitidamente a questão da emoção interferindo, o sentimento, né, interferindo na questão imunológica. Eu acho que isso realmente faz sentido, né? Então, emoções fortes, impaciência, ansiedade e irritabilidade são pontos que diminuem a força do centro cardíaco, né? E pontos positivos, amizade, o perdão, o domínio de si mesmo, atividade física e intelectual estimulam ou melhoram esse centro cardíaco. Lembrando que, voltando lá, coronavírus, atacando o centro laríngeo, está tudo interligado. Então ele busca energia nos outros centros. O centro mais próximo desse é o cardíaco, né? Então é importante a questão do sentimento, a questão do equilíbrio, né, das emoções, para a gente lidar com essa situação. Tá? Aqui está ilustrado o nervo vago, né, que é uma interação, tudo está interligado, né? Quer dizer, ele leva e traz estímulo, relacionado à diminuição da frequência cardíaca, e os nervos simpáticos, relacionado ao aumento da frequência cardíaca. Centro gástrico, responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Tem uma baixa frequência, é um centro vital, e ele está muito relacionado à questão de doar fluidos, né? Então a gente lembra da questão da sopa às pessoas assistidas. A sopa, ela é alimento, sim, mas ela também é uma forma da gente chegar e agir e doar fluidos através da sopa. Olha como é que é essa questão, sopa, fluido, para o centro gástrico, né? A gente encontra mais facilidade de doar e as pessoas têm mais facilidade de receber. Não adianta eu emitir um fluido de alta penetração, que eu também não tenho condição de emitir, né? Quando a gente vê nos livros de André Luiz, quem chama os espíritos mais elevados, eles derramam pétalas rosas, né? Centro laríngeo, pétalas, raios esverdeados, centro cardíaco, né? Esse aqui é uma cor mais laranja, né? Está sobre o estômago, plexo solar, relaciona com a glândula adrenal, o pâncreas e com o fígado. Aspectos negativos, então, gula, vício, etilismo, hipocondria, muito açúcar e cobiça, estão estimulando negativamente esse centro. Quer dizer, as pessoas têm muita dificuldade de doar fluidos, né? Não sei se vocês perceberam, né? Quer dizer, a gente, dentro dos trabalhos mediúnicos, é importante a questão de cuidar da alimentação, dos vícios, do etilismo, justamente porque essa doação de energia, ela é dificultada por esses aspectos, né? E aspectos positivos, alimentação correta, contato íntimo com a natureza dos alimentos, adquirir ordem e disciplina dos alimentos, equilíbrio nas escolhas. Muito interessante, o princípio da homeopatia é muito assim, o alimento ele é altamente ordenado, você não vê um alimento passar de um lugar para outro, né? Por exemplo, o vírus aí que nós estamos passou de um bicho para outro. Você não vê isso com uma planta. A planta ela não muda de categoria, ela fica ali ao longo de milhares de anos, ela pode modificar. O ser humano tem feito algumas mexidas ali, né? Fica imaginando quando a gente come um alimento transgênico, nós estamos, vamos dizer assim, adquirindo aquela ordem alimentar meio não tão adequada, né?
e não tão diversa como os alimentos são, né? Plexos nervosos, né? Então, novamente, o plexo celíaco, o plexo mesentérico inferior, a gente olhando aqui do lado direito, né, da figura, são plexos que relacionam com esse centro de força. Tá? Aqui também, novamente, um abdômen, e aqui embaixo as glândulas, né? O fígado, o pâncreas e a suprarrenal relacionariam a ele, ao centro gástrico. Passamos ao esplênico, de mais baixa frequência, relacionado ao baço, ao equilíbrio, a cor é amarela, relaciona com a função biliar, renal e excreção. Regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Bom, isso também são frases de André Luiz, né? Atividades em que se exprime o sistema hemático dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Pontos negativos, pontos que estimulam negativamente o centro esplênico. Pouca ingestão de fluidos, exercício físico excessivo, condimentos, muitos temperos nas emoções, né? A gente coloca essa ideia do condimento físico, mas do condimento também de exagero nas emoções, né? Exageros, mágoa. E ponto positivo é o equilíbrio, né? É a paciência, a bondade, a superação das mágoas. No quadro depressivo é muito marcante que o centro esplênico é um dos centros que estão bastante desequilibrados, né? Realmente denotando o excesso da mágoa, o excesso das emoções de tristeza, né? Aqui a gente vê uma imagem superior e a gente observa do lado direito, para vocês verem do lado direito da imagem, é uma bolinha escura, que é o estômago, e embaixo uma estrutura comprida, que é o baço. Do lado oposto, do lado esquerdo, uma estrutura que é o fígado, tá? Aí a coluna atrás, os dois rins, só para ilustrar. Observando essa figurinha embaixo, eu coloquei aqui para mostrar o seguinte. Por que eu pus 45 graus? O centro de força esplênico, ele localiza-se em 45 graus. Imagine essa figura aqui embaixo, como se a gente colocasse essa mesma figura na figura de cima para ter a projeção do centro esplênico. Novamente, a visão lá do centro esplênico e aqui do baço, né? Anemia falciforme, aqui os dedos estão delimitando um baço enorme, né? Tá vendo? E aqui a gente vê a imagem aberta cirúrgica de um baço grande, tá? É um baço grande. Centro genésico é de baixa frequência, relacionado ao testículo e ovários. O amor eros e filos, né? A gente depois comentar um pouquinho sobre isso. Tem a cor vermelha, relacionada à criação e execução, trabalho, né? Quer dizer, as pessoas conquistam as coisas para conquistar o companheiro, né? É a ideia, né? A atração magnética atrai pessoas e princípios da reencarnação, atração de células e o plexo nervoso pélvico. É interessante a gente entender que nos nossos relacionamentos, a gente falar um pouquinho aqui, a gente atrai as pessoas que têm características que nós precisamos desenvolver. Claro, tem os princípios reencarnatórios, mas também os princípios reencarnatórios são coisas que a gente precisa desenvolver. Né? A questão do amor eros, né? É o amor erótico, né? O amor filos, que está descrito aqui em cima, seria aquele amor relacionado ao coração, né? É o amor em que a parte de relacionamento entra muito, né? O sentimento está envolvido. Esse é um amor eros, é um amor mais instintivo, né? É um amor mais relacionado a algo imediato. Né? Aspectos negativos: abuso sexual, aborto, ideias criminosas, fumo, álcool e tóxico, estimula esses instintos básicos, né? E aspectos positivos: ideias criativas, trabalho, educação sexual, ausência de vícios. Quer dizer que eu não devo esse centro de força, ele é ruim, ele é do mal? Não, não é isso. É um centro de força que tem essas características. Todas essas características, quando bem usadas, são todas para o bem.
E todas as características, quando mal usadas, vão para o lado oposto, né? Aqui os plexos nervosos, novamente, mostrando a imagem, né? Novamente, plexos nervosos relacionados ao centro. Os centros de força captam, metabolizam e transferem essa energia para o corpo físico. Então, o centro de força ele é um intermediário, né? Ele capta e, invariavelmente, na medida que, por exemplo, a gente está equilibrado, os centros de força estão captando as energias boas e também para o corpo físico. O contrário também é verdade, né? E observa essa figura. Tem exatamente as projeções dos campos de força. Um na frente, projeta um atrás. O complementar dele, não é o oposto, é o complementar. Então, as energias elas fluem em diversos sentidos. No sentido entrando dos dois lados, né? Não é uma coisa estática. E tem vários outros centros de força, né? Novamente aqui no corpo físico, os centros nervosos, né? Relacionando o perispírito ao sistema nervoso, ao sistema endócrino. E essa observação, todos os seres, todos os corpos permutam vibrações. A alma é suscetível de ser impressionada por outros meios além dos órgãos. Isso está no livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. Então, para a gente entender que todos os seres, todos os corpos estão permutando vibrações. Tá? E observação aqui, obsessões mais intensas são os centros de mais baixa frequência, quais sejam no centro genésico, através das questões sexuais, no centro gástrico, relacionado aos abusos, e no centro esplênico, relacionado às emoções destemperadas. Tá? São as formas, quando a gente está nesses processos, os obsessores encontram mais facilidade para um acoplamento. Né? Aqui esse último slide, colocando as forças pelas quais nós temos que ficar atentos. Né? O instinto vai nos levar a cada um vai ter o seu ponto fraco, né? E aí minha pergunta, seu ponto fraco é a posse, o materialismo, o apego, ou é o prazer, relacionado aos prazeres não só sexuais, mas da gula, do consumismo, da preguiça, ou o ponto fraco é o poder, dominar, e a dominação está a ira, a violência, a raiva, a arbitrariedade, né? Ou está relacionado ao prestígio, prestígio, a vaidade, a afetação, a exibicionismo, né? A soberba, o orgulho mais puro. Então vejamos que oposto no polo do orgulho temos o prestígio, a vaidade, que é aquele mais puro, né? No egoísmo, o prazer, tudo para mim, né? Na intermediário entre eles existe a posse e o poder, né? Opostos, mas muitas vezes interligados. Então acho que todo mundo tem um pouquinho disso, mas o que predomina em cada um é só para a gente refletir, uma auto-reflexão, onde a gente está precisando dar um pouquinho mais de atenção. Né? Acho que todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles em algum desses locais. Bom, a gente comentou que o pensamento e a vontade, na conversa anterior, né, agem sobre os centros de força e agem sobre a nossa característica de doar energias. Né? E aí lá no livro Pensamento e Vida tem um pequeno trechinho, um capítulo da vontade, em que fala que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida mental. Então a vontade, através da força do pensamento, coordena esses centros de força.
Eu acho que dessa forma a gente, dentro da proposta, nós conseguimos passar os elementos primordiais que achamos interessantes. O assunto é vasto, mas com essas noções de perispírito, fluido do pensamento, fluido vital, né? Essa ideia de que há uma variação de, dentro do perispírito, de fluidos mais e menos materializados, e que os centros de força são estruturas do perispírito. Então, esses centros de força vão permanecer com a gente. Quando a gente desencarnar, a gente vai levar eles juntos com a gente, como a gente está equilibrando ou desequilibrando. E é uma forma da gente interagir com o outro, e na forma de receber também a energia dos outros e da própria espiritualidade. Muito obrigado a todos.